A graça, a paz e a misericórdia. Amém, irmãos. Vamos prosseguir nesse estudo de Atos. Hoje, nossa porção da palavra é Atos capítulo 23, versículos de 1 a 11. Se puderem abrir as suas Bíblias, podemos ler juntos, se quiserem. Atos capítulo 23, versículos do 1 até o versículo 11. Vamos achar? Fitando Paulo os olhos do Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-lhes segundo a lei, e contra a lei mandas agredir? Os que estavam a seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas coisas, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande groselha. E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor pôs-se ao lado dele e disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, Senhor, é por conta de Ti que temos esperanças. Sim. Esperança que um dia o Senhor mesmo vai ressuscitar os nossos corpos, estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Senhor, portanto, Senhor, a nossa vida hoje, seja as tribulações quais forem, Senhor, baseado na esperança que temos, conseguimos viver, Senhor, hoje aqui de maneira sóbria, de maneira justa, com boa consciência diante de Deus e dos homens. Senhor, nós nos entregamos mais uma vez ao Senhor, encomendando a Tua palavra em Tuas mãos. Senhor, nós somos Teus, e o Senhor é nosso. Amém. Obrigado, Senhor, por Senhor encher o nosso interior de esperança, de que as coisas não vão ser como sempre tem sido. Que um dia abriremos os nossos olhos e vamos ser satisfeitos com a Tua semelhança. Um dia vamos ver o Senhor como o Senhor é.
É por isso que hoje, Senhor, que damos testemunho. É por isso hoje, Senhor, que falamos do Senhor. Amém. Por isso que nós não somos mais de nós mesmos. Nós pertencemos a outro, a Jesus Cristo. Aleluia. A nossa justiça está em Ti, Senhor. Nós nos apoiamos inteiramente no Senhor, e não em nós mesmos. Tu és o Deus de toda graça. E Jesus Cristo, Senhor, nos chamou a sua eterna glória. Depois de haver sofrido por um pouco. A nossa vida é um pouco. Obrigado, Senhor. Sim. Mas Ele mesmo nos há de fortificar, fundamentar. Louvado seja o teu nome. Abre-nos mais uma vez as Escrituras, dando-nos espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Vamos entender esse texto. Amém. E que o Espírito Santo aplique aos nossos corações a tua bendita e santa palavra. Amém. Fazendo um trabalho que guia para si. Nós estamos abertos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos contextualizar. Na semana passada e nas anteriores, nós vemos Paulo sendo preso pelo tribuno ou comandante, de acordo com algumas traduções está comandante, outras versões está tribuno. O termo tribuno, a gente já falou, seria um termo mais apropriado, dá para entender melhor, dentro da hierarquia romana, o tribuno ele era responsável por soldados, então ele está acima de soldados, né? Então, por conta de um tumulto que foi gerado na cidade de Jerusalém, centro religioso da época, né, já falamos, Atenas, centro filosófico, Roma, centro político, centro religioso, Jerusalém. Então, no meio de todo esse tumulto da cidade de Jerusalém, Paulo estava ali para cumprir o voto de nazereado. Paulo, já falamos, era como uma celebridade em seus dias, era alguém que ele não havia como ele estar em um lugar sem ele ser notado. E por conta daquele tumulto, Paulo foi preso, levado à fortaleza, mas os romanos ainda queriam saber qual era o motivo de todo aquele tumulto. E os romanos não sabiam o motivo, por isso mandaram chamar, isso está no final do capítulo 22, mandaram chamar os principais sacerdotes e o sinédrio, todo o sinédrio judaico, para junto de Paulo eles descobrirem quais os motivos que geraram todo aquele alvoroço na cidade de Jerusalém. Então, conforme nós já falamos na semana passada, né, Paulo, ele, assim que se converteu ao Senhor, já saiu de Damasco e foi para Jerusalém testemunhar, e o Senhor falou, não, eu quero que você vá aos gentios testemunhar a meu respeito para os judeus que estão na dispersão e os gentios. Então, o Senhor não permitiu que Paulo testemunhasse em Jerusalém. E Paulo sempre teve no seu coração seus compatriotas, seus patrícios judeus, especialmente os de Jerusalém. Paulo mesmo foi criado em Jerusalém, então muitos daqueles possivelmente eram seus amigos de infância, vamos dizer assim, companheiros dele no tempo em que ele perseguiu os cristãos. Então, aos olhos de Paulo, quem melhor do que ele mesmo para testemunhar de Jesus, que Jesus é o Cristo das Escrituras, para aqueles seus amigos? Só que o Senhor falou, eles não vão receber o seu testemunho a meu respeito. Vá para os gentios. Então, nós sabemos que a soberania de Deus estava por trás de toda a vida de Paulo, assim como está da nossa. Nada que acontece, não acontece a previsão do Senhor. Nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Ele foi para Tarso, ficou um bom período lá. Depois de Tarso, sabemos a história, Barnabé mandou chamar, levou a Antioquia, ele servindo ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo, separai agora Barnabé e Saulo para a obra que tem preparado. E eles saíram para fazer a obra do Senhor. E fazendo as viagens missionárias, nós já abordamos as viagens missionárias. E depois das 3 viagens missionárias, Paulo tinha em seu coração ir para Jerusalém, levar as coletas do que ele com os gentios, e possivelmente sim manter em seu coração aquela chama acesa, preciso testemunhar com os meus compatriotas. E então nós vemos que a soberania de Deus preparou o tempo, o modo, o propósito, tudo no momento exato. E esse era o momento exato. Anteriormente não era o momento exato, mas agora era o momento exato de Paulo testemunhar seus compatriotas judeus.
Então, a soberania de Deus estava por trás de todos aqueles acontecimentos, por trás, inclusive, da prisão de Paulo. Então, circunstâncias ruins aconteceram na vida dele, né? Ele via em cada circunstância um motivo para testemunhar, para falar do Senhor, através de todos os meios ganhar. E depois de tantos anos, nós vemos aqui Paulo perfeito, montado pelo próprio Deus, para que Paulo mesmo testemunhasse aos seus compatriotas. Então, aquela plateia, como já falamos, possivelmente via vários ex-companheiros de Paulo no tempo que ele perseguiu os cristãos. Semana passada ainda nós vemos que os romanos souberam que Paulo ele tinha o título de cidadão romano. E, por conta disso, o título de cidadão romano era algo comum para aquela época, era algo para pessoas de importância do Império Romano. Nós já abordamos semana passada todos os benefícios que tinha naqueles dias você ser um cidadão romano. E um dos benefícios era a guarda. Você, Paulo, naquele momento, por conta de Aquila, por isso estava sendo guardado pelos guardas romanos. E um cidadão romano não podia ser prejudicado fisicamente, linchado, ser julgado, sofrer alguma coisa sem julgamento. Então, Paulo, como cidadão romano, ele tinha esse direito. Era um direito de um cidadão romano ter um julgamento. E caso ele fosse condenado nesse julgamento, aí sim ele poderia ser culpado, sofrer açoites ou qualquer outra coisa. Então vamos ao primeiro versículo. O primeiro versículo ele vai passar a narrar como foi a reunião de Paulo com os principais sacerdotes e membros do Sinédrio judaico. Versículo 1. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, diz: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. O ato de fitar os olhos dá uma ideia de fixação em algo ou alguém. Possivelmente, nós já falamos, né? Ele sempre repete, tá, que isso se fixa. Havia vários membros do Sinédrio judaico que cresceram até Paulo, e possivelmente até foram educados, juntamente com Paulo, aos pés de Gamaliel. E até, de repente, perseguiram a igreja juntamente com Paulo. E agora, Deus colocou ali uma circunstância em lados opostos. Então, Paulo fitou os olhos de seus ex-amigos, como que para constrangê-los. O que vocês estão fazendo? Ou talvez para intimidá-los. Então, após Paulo fitar os olhos, Paulo passa a falar. Toma a palavra como se ele fosse a autoridade da comunidade. O que Paulo falou? Primeiramente, Paulo chama os membros do Sinédrio de maneira respeitosa. Paulo não estava ali para contender. Paulo chama respeitosamente de varões e irmãos. Claro, irmãos, segundo a carne. Então, eles eram da mesma nação, Israel. Então, Paulo se dirige a eles, ali, não como quem quer briga, mas como quem deseja chegar ao outro. Uma postura conciliatória de Paulo. Então, Paulo passa, naquele momento ali, a dizer a eles, aos membros do Sinédrio, em seu favor, afirmando que ele sempre procurou andar diante de Deus com toda a boa consciência. E o período que Paulo tem andado dessa forma, com toda a boa consciência, não foi apenas antes de sua conversão.
quando ele estava no judaísmo, perseguindo os cristãos e achando que estava prestando um serviço a Deus. Para ele, naquele momento, ele estava com a boa consciência. Porque dentro daquilo que ele foi ensinado, ele estava correto. Até que a luz brilhou para ele, e ele soube que ele estava perseguindo o próprio Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Após o Senhor o iluminar, Paulo se arrependeu, Paulo se converteu, e isso foi algo persistente na vida dele. Como ele mesmo testificou, que era algo que durava até o dia de hoje. Sim, manter uma boa consciência. Então, em outras palavras, Paulo diz para aqueles compatriotas dele, do Sinédrio Judaico, que a consciência dele não o acusava de nada. A consciência dele não estava cauterizada, sensível. A consciência de Paulo estava limpa diante daquelas pessoas. Então, o apóstolo Paulo, sem dúvidas, ao fazer menção para aquelas pessoas que ele mantinha uma boa consciência, Paulo quis, através dessas palavras, que aqueles judeus, eles mesmos, Paulo, ao mencionar a questão da consciência, Paulo estava querendo indicar para aquelas pessoas que eles mesmos colocassem as mãos em suas consciências. Para que eles mesmos se examinassem. Para que eles mesmos esquadrinhassem o seu interior. Se por um acaso não havia alguma falta neles. Algo que as suas consciências os acusassem. Talvez aquelas pessoas não tivessem mantido a boa consciência. Então, Paulo ali queria iluminá-los. Então, a questão da consciência, ela sempre foi uma tônica importante para Paulo. Quando nós vemos os escritos dele, principalmente nas epístolas, nós vemos 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo falando da consciência. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, Paulo falando da consciência. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo falando da consciência. Versículo 19 também, capítulo 5 de Timóteo, consciência. Capítulo 3, versículo 9 de 1 Timóteo, consciência. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, consciência. E Hebreus, se foi ele, né? Nós não sabemos, mas se foi ele, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Eu vou ler 2 desses versículos aqui, relacionados à questão da consciência. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta. Nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência. De que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, mais especialmente para convosco. E é um versículo muito conhecido de todos, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar aonde? Na fé. Da consciência. O que é, afinal, a consciência? Consciência é uma das partes do nosso espírito humano e também integra o nosso coração. Nosso coração é o nosso espírito humano, mais as 3 partes da nossa alma, mente, vontade e emoção. Ela é uma das partes do nosso espírito humano. E a função da consciência, para que ela faz? Ela nos corrige, ela nos repreende, nos causando inquietação. Os irmãos já sentiram? Já sentiram. Graças a Deus. É um sinal bom quando sente. Quando não sente, é um mau sinal. Ela nos causa inquietação. Ela reprova o pecado e aprova a justiça. A consciência faz isso. É como um monitor interior a respeito das nossas intenções e a respeito dos nossos atos. A despeito de quanto ela se comunique conosco, nós podemos ouvi-la, mas nós também podemos não ouvir. Às vezes a consciência está falando, olha, não faça isso, isso está errado. Deus não se agrada de tal coisa,
e nós não quero te ouvir, para de falar comigo. Vamos lá e fazemos o que ela disse para nós não fazermos. E se nós persistimos, não aceitando a correção da consciência, qual será o resultado? Será como se um ferro quente tivesse nos tirado a sensibilidade. Nós nos tornamos insensíveis ou, como muitos conhecem, a palavra cauterizados. Uma consciência cauterizada é como se fosse um ferro quente que queimou algo. Não sente nada. Então, um crente em Jesus Cristo pode chegar a tal ponto de ter uma consciência cauterizada por sucessivas vezes rejeitar a voz da consciência. E aí o que acontece? 1 Timóteo 1,19 nós lemos. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Por que cristãos naufragam na fé? Porque eles rejeitam a boa consciência. Versículo 2 de Atos 23. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então, o versículo 2 nos mostra que esse inabalável senso de retidão do apóstolo Paulo enfureceu tanto Ananias, sumo sacerdote, nós vemos isso no versículo 2, né? Que Ananias ordenou que aqueles que estavam próximos de Paulo lhe dessem um golpe na boca, machucassem Paulo. Então, assim, é interessante que tomar bofetadas parece algo típico na vida daqueles que profetizam e testemunham pelo Senhor. Antes de Paulo, nós temos no Antigo Testamento o profeta Micaías, uma história conhecida. Ele foi profetizava para o rei aquilo que era contrário ao que o rei gostava, né? E aí esse rei mandou bater nele. Bate na boca desse profeta Micaías. Nós temos o profeta Jeremias, que também sofreu isso. E nós temos o próprio Senhor Jesus, tomou uma bofetada de um guarda. Está em João 18, 22. E é interessante esse versículo porque as circunstâncias em que nosso Senhor Jesus foi golpeado são circunstâncias idênticas ao episódio daqui, de Atos 23. Esse versículo de João, Evangelho 18, 22, diz o seguinte: dizendo ele isso, o Senhor Jesus estava falando, né? Um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Então Jesus estava diante do sumo sacerdote, um guarda foi, golpeou o Senhor na boca, porque Jesus estava diante do sumo sacerdote. Ah, se aquele guarda soubesse quem ele golpeou, né? Então Jesus falou algo que não agradou o sumo sacerdote, tomou uma bofetada. Paulo falou algo que não agradou o sumo sacerdote, aqui em Atos 23, também tomou uma bofetada. Paulo foi semelhante ao Senhor e seus sofrimentos. Oh, irmãos, que privilégio. Então, tem um registro histórico sobre Ananias, né? Já que o versículo mencionou ele. Ananias, ele era filho de Zebedeu, que era nomeado sumo sacerdote, cerca do ano 47 depois de Cristo. Ananias, esse sumo sacerdote aqui, ele foi preso, foi enviado a Roma, e provavelmente foi destituído do cargo dele no ano 51 ou 52 depois de Cristo. E depois de um período, ele recuperou as boas graças. No ano 66, no começo da guerra dos judeus, ele foi assassinado. Então nós estamos aqui num período onde ele recuperou essas boas graças, após ter sido preso. Sumo sacerdote Ananias. Então aqui nós temos uma reflexão interessante, né? O Senhor disse para Paulo testemunhar aos gentios que não aceitariam o testemunho dele. Conforme Atos, capítulo 9, que retrata esse início aí da conversão de Paulo, nós vemos que nesse momento onde Paulo se converteu, em diante, Paulo, já como cristão, já estava tentando, desde aquele momento, tirá-lo também. Paulo já passou a ser perseguido
desde que ele se converteu. Isso está em Atos 9. Paulo foi enviado para Tarso, sua cidade natal, e a conversão de Saulo, já que a gente está falando em questões históricas, né? Os dados dizem, aproximados, tá? Foi em torno do ano 39 ao ano 40 depois de Cristo que Saulo se converteu, né? Então, nosso texto de Atos 23, nós estamos próximos aqui já do ano 70 depois de Cristo. Próximos. Provavelmente entre os anos 61 e 62 depois de Cristo. Uma época de extrema agitação na cidade de Jerusalém. Quando fala, os irmãos pegarem livros históricos, quase todo dia havia tumultos, não só em Jerusalém, mas em todo o Império, por conta dos judeus. E soldados romanos, né? Sabemos a maneira deles agirem, era sempre com força, sempre com violência. Soldados romanos não chegavam para brincar no lugar. Eles viam tumulto, eles agiam com força. Havia mortes e mais mortes de judeus em todo lado. Então, para quem gosta, né, livros como o de Flávio Josefo vai falar bastante sobre isso. Após tantos anos, desde a conversão de Paulo, nós vemos que o Senhor trabalhou muito na vida dele, e guardou esse momento exato para que o testemunho de Paulo para aquelas pessoas, possivelmente até alguns ali estavam na crucificação do Senhor, possivelmente alguns ali também estavam quando o Senhor estava sendo examinado por aqueles principais sacerdotes, como uma ovelha muda, né? O Senhor perante seus tosquiadores. Então, esse testemunho de Paulo, nós já vimos que Estevão testemunhou perante eles, e tantos outros, Pedro e outros apóstolos. Tiago foi passado a fio de espada, um dos 12 apóstolos. E esse testemunho de Paulo, talvez aqui poderíamos considerar como uma pedra de remate, como Deus dando sucessivas oportunidades aos judeus, para que eles creiam. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que está profetizado nas Escrituras. E o testemunho de Paulo como uma pedra de remate, ainda como uma chama da misericórdia divina, chamando mais uma vez, insistindo com eles mais uma vez, porque o que Deus tinha para aquela cidade era destruição. Anos 70, nós sabemos que o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém, porque os judeus provocavam os guardas romanos, provocavam demais, e tentaram fazer uma insurreição, se revoltar contra o império, e o general Tito foi e destruiu a cidade, e destruiu o templo, conforme o nosso próprio Senhor Jesus falou. Nós temos isso em Mateus capítulo 24, que não sobraria pedra sobre pedra não fosse derribada. E foi isso, de fato, que aconteceu. Pouco tempo antes disso, nós vemos Paulo testemunhando para essas pessoas do Sinédrio. Versículo 3 de Atos. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Então, essa arbitrária violação da lei por parte do chefe do conselho despertou todos os sentimentos do apóstolo, que Paulo destemidamente exclamou ali que Deus iria feri-lo. Deus iria feri-lo, uma vez que Paulo foi ferido a mano dele. E em seguida, Paulo chama de parede branqueada. O que significa parede branqueada? É um símbolo de hipocrisia. Sim. De alguém sujo por dentro, com aparência exterior agradável, mas por dentro está corrompido, está sujo, está impuro. Então, Paulo também, ao chamá-lo assim, ao chamar o sumo sacerdote de parede branqueada, ele também se assemelhou ao nosso Senhor Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, Paulo ainda se refere àquele sumo sacerdote Ananias, sem saber que era o sumo sacerdote, querendo mostrar a contradição de seus atos. Pois se ele se sentava ali para julgar as coisas segundo a lei, ele mesmo agia contra a lei, mandando agredir Paulo. Então, é evidente que o sumo sacerdote não estava vestido ali naquele momento, de modo a ser reconhecido como sumo sacerdote. Porque quando o sumo sacerdote está com a veste de sumo sacerdote, Paulo, que era alguém que era do meio deles, certamente reconheceu. Então ele não estava vestido da maneira como o sumo sacerdote. Então, senão Paulo ia o reconhecer de maneira fácil. Só que as palavras de Paulo, elas são muito interessantes. Independente se ele sabia ou não que era o sumo sacerdote. Porque as palavras de Paulo nos mostram a coragem e a energia que Paulo demonstrava diante de seus perseguidores, seus acusadores, seus caluniadores. E nós, também, como crentes, nós precisamos aprender a discernir os momentos em nossa vida cristã, diante de perseguições, diante de imposições, diante de injustiças, diante de abusos até, onde nós devemos mostrar coragem, assim como Paulo, e testemunhar ousadamente, como Paulo fez. Porque também há momentos em que nós devemos ser como ovelhas mudas perante seus tosquiadores. Então nós devemos discernir. Nesse momento eu preciso ser corajoso igual Paulo, enfrentar o perigo. Mas tem um momento, não, seja mudo perante seus tosquiadores. Então, nós precisamos aprender a discernir em momentos, conforme o nosso próprio Senhor nos ensinou, onde nós devemos dar a outra face, onde nós devemos aprender a deixar, além de levar a túnica, a capa. Não existe uma bem-aventurança para aqueles que têm fome de ser de justiça. O Senhor fala, bem-aventurados aqueles que têm fome de ser de justiça, porque serão fartos. Era a situação de Paulo aqui. Mas também existe bem-aventurança para aquele que é manso, para aquele que é misericordioso, para aquele que é pacificador, e para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Dos tais é o reino. Aleluia. Então nós precisamos discernir por meio do Espírito Santo, para nós podermos agir de maneira correta, diante das diversas circunstâncias que a providência do Senhor nos coloca. Versículo 4 e versículo 5. Diabos. Os que estavam a seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade. No versículo 4, ele vai nos mostrar que Paulo estava todo o tempo ali falando contra o sumo sacerdote judeu Ananias, sem saber que Ananias era o sumo sacerdote e, portanto, uma autoridade da nação de Israel. Então, Paulo foi avisado disso pelas pessoas que estavam ao seu lado. Possivelmente até cochicharam para ele. Versículo 5. Paulo se desculpa. Veja que nobreza, meu irmão. Ele se desculpa por não saber que estava se referindo de maneira injuriosa a uma das autoridades do povo. E o motivo da retratação de Paulo era porque havia algo nas escrituras sagradas contra essa atitude que Paulo estava fazendo. Paulo logo reconheceu essa circunstância e Paulo logo se desculpou. Esse texto da Sagrada Escritura está em Êxodo, capítulo 22, versículo 28. Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. E também nós temos no Antigo Testamento outras porções falando sobre isso. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20. No Novo Testamento nós temos 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Judas, versículo 8, entre outros textos. Sim.
Então, esses são apenas alguns textos que falam sobre o devido respeito sobre as autoridades. Os judeus mantinham o respeito devido às autoridades do Antigo Testamento. E nós, cristãos, também devemos devido respeito às autoridades do Novo Testamento. Versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte do Senhor se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Esse versículo 6 aqui que nós lemos vai nos mostrar, primeiramente, algo que Paulo sabia. Ele sabia que o sinédrio era composto de saduceus e de fariseus. Era algo dividido. Não era algo uniforme. Não havia unanimidade de pensamento. Havia divergências entre esses dois partidos. Havia discordâncias entre esses dois partidos. Mas Paulo, ao saber disso, ele não tinha intenção de promover mais conflito e divisão entre eles. Paulo foi como aquela pessoa que queria gerar uma contenda. Eu sei que eles estão divididos, eu vou gerar uma contenda de propósito aqui para eu me livrar. Não foi essa a intenção de Paulo. Paulo, ele precisava se defender. Então, quais eram? Né? Nós já abordamos isso outras vezes. Mas quais eram as principais divergências entre saduceus e fariseus? Então, vamos falar primeiro dos saduceus. Isso é interessante e até tem algumas aplicações para nós. Os saduceus, o que eles eram? Eram céticos amargos. Eram amargos céticos. Eles se recusavam em acreditar em algo que eles não vivenciaram. Ah, se eu não vivi isso, eu não acredito. Ou algo que eles não podiam compreender. Alguém está falando, não compreender, então eu não acredito, eu não entendi. E menosprezavam as escrituras sagradas. Eles não gostavam da ideia de expiação. E acreditavam que um novo nascimento podia ser feito por meio de educação, filosofia humana, prática da virtude, filantropia, etc. Então, resumindo, os saduceus, eles eram como os cristãos liberais de hoje em dia. Não acreditam em nada sobrenatural. Não acreditavam em anjo, não acreditavam em milagre, não acreditavam em ressurreição. Sobrenatural para eles era como se fosse algo reduzido, esvaziado de seus fatos, para apenas focar no significado moral. É incrível como os cristãos liberais dos nossos dias, não só dos nossos dias, das épocas anteriores também, são iguaizinhos aos saduceus. Iguaizinhos. Por exemplo, vou citar um exemplo, um cristão liberal falou isso, há pouco tempo atrás. Nós conhecemos a história que Jesus andou sobre as águas, né? O Senhor chamou Pedro, Pedro começou a andar sobre as águas, Pedro afundou, o Senhor andou e deu outro Pedro, né? Os cristãos liberais não acreditam que Jesus de fato andou sobre as águas. Não acreditam. E até eles dão risada sobre isso. Dão risada de quem acredita que Jesus andou de fato sobre as águas. Eles falam, andar sobre as águas é só num barco, num jet ski. Então, por que eles não acreditam? Porque cientificamente um ser humano não consegue andar sobre as águas. Então, eles ficam apenas com um possível significado moral. Então, o que eles vão falar? As águas são as tempestades da nossa vida pelas quais nós passamos, são as dificuldades, Jesus estava sobre as dificuldades. É isso que eles estão querendo dizer. É isso que eles pregam. Mas Jesus andou sobre as águas? Sim. O texto diz que ele de fato andou. Nós cremos que o texto bíblico diz. Ainda que a ciência não diga isso. Ainda que a ciência vá ao contrário disso, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor Jesus disse isso. Então, esses cristãos liberais, se assemelhando com os fariseus, os saduceus, perdão, são os mesmos que nos nossos dias querem atualizar a Bíblia, superestimam a ciência,
como que estando acima da Bíblia. Sobre a própria Bíblia, eles não creem que ela é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Veja que sutil, pernicioso. Se ela não é, se ela contém, quem é que determina o que é e o que não é? São eles mesmos, a seu belo prazer. Então, os saduceus, eles também eram assim. Eles tinham as escrituras, mas as tinham apenas como uma filosofia, apenas como uma cultura. Da mesma forma como povos orientais, né, tem no budismo uma filosofia. Não há um comprometimento de vida, não há uma mudança de vida, não há uma transformação interior. Não há nenhum envolvimento sério com aquilo. É por isso que nós, infelizmente, precisamos desconfiar que um cristão liberal seja de fato um cristão salvo. Porque por onde o evangelho chega, o evangelho faz uma mudança nas entranhas, no mais profundo. Amém. O evangelho ele nos transforma de dentro para fora. Nós vemos, né? Ex-usuários de crack creram no Senhor Jesus, passam a não usar mais drogas, não ter vício, álcool, tantas outras coisas. O evangelho transforma uma pessoa. Então, o evangelho é infinitamente mais do que uma filosofia. Por isso que um cristão liberal não é salvo, ou eles são crentes que se apostataram da fé, infelizmente. Então, outra semelhança entre os saduceus e os liberais é que eles detêm um grande poder financeiro. Naqueles dias eram assim, os saduceus eram os que tinham mais dinheiro, e assim também é hoje com os cristãos liberais. Se você vai nas igrejas deles, grandes estruturas, líderes andando de jatinho por aí, mas conteúdo bíblico que transforma, zero. Agora vamos falar dos fariseus. Já falamos dos saduceus, né? Ao contrário dos saduceus, os fariseus criam sim no sobrenatural. Eles criam em anjo, criam em milagre, criam em ressurreição, etc. Eles criam o Messias que havia de vir. Tinham as escrituras em alta conta. Os fariseus eram assim. Paulo mesmo ele era fariseu. Só que qual era o problema dos fariseus? Eles passaram a ter fé não no que as escrituras diziam, mas naquilo que eles mesmos ensinavam. Algo à parte das escrituras. Passaram a colocar confiança nas formas externas, nos métodos, nas tradições humanas e em sua própria autoridade, como se eles fossem os representantes diretos de Deus, né? Somos pontífices, intermediários entre Deus e os homens, como se todos os demais tivessem se curvar a eles. Esse era o problema dos fariseus. Mesmo que eles olhassem para baixo às vezes até com piedade eles olhavam, só que muitas vezes eles faziam isso com um espírito de desprezo. Temos a conhecida história, né, do fariseu e do publicano. Os dois foram orar. Como é que era a oração do fariseu? Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano aqui. Então ele sempre orava de si para si mesmo ainda. E o publicano não, ele batia no peito. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem voltou justificado para casa? Publicano. Então, esse era o problema dos fariseus. Muitas vezes, mesmo olhando para baixo com piedade, eles faziam isso sem vida, apenas como um mero ritual, como uma mera rotina religiosa. E muitas vezes com espírito de perseguição com quem divergia deles. E ainda para variar, eles caíram sim na hipocrisia. Se tornaram como que atores, praticando uma religião morta, sem vida. Então, voltando ao versículo 6, Paulo, sabendo que os presentes eram desses dois partidos, ali, saduceus e fariseus, afirmou que ele pertencia a um dos dois partidos, o partido dos fariseus. E não só aqui, Paulo fala isso, o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 5, nos diz algo sobre a linhagem de Paulo. Ele fala, eu sou fariseu de fariseus. Ele fala da linhagem dele no judaísmo.
que ele é da tribo de Benjamim, etc. Paulo era fariseu, de fato. Paulo não estava mentindo aqui quando ele disse que ele era fariseu. Só que ele não somente era, mas os seus antepassados também. E Paulo afirmou ali para aqueles presentes que o motivo de seu julgamento era justamente sobre um assunto que era motivo de divergência entre ambos os partidos. A questão da esperança e da ressurreição dos mortos. Os saduceus não criam nisso, os fariseus criam. Só que, amados irmãos, existe um problema quando nós falamos da questão da ressurreição. E até esse complemento que nós falamos no domingo passado aqui, tentando falar de fundamentos. O que é ressurreição? Ressurreição é vida, é vitória sobre a morte. Sim. É uma vida que vence a morte. Isso é ressurreição. A ressurreição dos mortos, conforme as Escrituras, ela depende exclusivamente de que alguém vença a morte por seus próprios méritos, por sua própria justiça. E esse alguém é o Messias. Esse alguém é o Cristo. Os fariseus criam, conforme as Escrituras, que o Messias prometido, quando ele viesse, ele venceria a morte. Isso está onde? Para que os fariseus pudessem acreditar nisso. Salmo 16. Salmo 16, ele vai falar sobre isso. É interessante aqui, como no próprio livro de Atos, o apóstolo Pedro já havia pregado aos judeus, em Atos 2, versículo 27, fazendo referência ao Salmo 16, que Jesus o cumpriu. Pedro falou isso. Paulo também já havia pregado aos judeus na dispersão, quando Paulo estava em Antioquia da Psídia, a gente já passou por isso. Atos capítulo 13, versículos 34 e 35, também fazendo referência ao Salmo 16. E também associando Jesus ao santo do Salmo 16. Irmãos, esse salmo ele é lindo demais. Ele está centrado totalmente no Messias. Salmo 16. E esse salmo é um dos pontos que não tem nenhum tom de lamentação ou de tristeza. Pelo contrário, esse salmo ele é só alegria. Irmãos, é um salmo só de alegria, porque o segredo da felicidade é a santidade. Então, esse Salmo 16 ali fala que o Santo de Deus, maiúsculo, esse Santo de Deus, ele tem sempre o Senhor diante dele. Ele é ensinado por Deus sobre todas as coisas. É vitorioso em todas as coisas. Esse Deus não deixará a alma dele na morte, nem vai permitir que o santo dele veja corrupção. Quando fala deixar a alma dele na morte, é a palavra hebraica, o Sheol, o mundo dos mortos. Deus não deixaria a alma dele no mundo dos mortos. Deus não permitiria que o santo dele visse corrupção. Então, é baseado no fato dele ser o santo que faz com que ele ressuscite. Porque a morte não tem direito de segurá-lo. Porque o pecado nunca o tocou. Ele é o santo de Deus. Aquele que é o santo de Deus, o pecado nunca. Então, conforme esse salmo, o Messias, o santo, teria de entrar na morte, mas devido ao fato dele ser o santo, santo por seus próprios méritos, santo por sua própria justiça, o pecado nunca o tocou. Então a morte não tem autoridade sobre ele para o reter. Então, se o Messias passa pela morte e ela não pode retê-lo, é natural que o Messias ressuscitasse. Irmãos, é interessante isso, porque se o Messias não ressuscitasse, ninguém ressuscitaria. Absolutamente ninguém ressuscitaria se o Messias não ressuscitasse. Porque, irmãos, todos nós já nascemos pecadores. Todos nós já nascemos com uma sentença de que a morte tem autoridade sobre cada um de nós, para nos reter quando nós morremos.
Nós não temos mérito algum e nós não conseguiríamos produzir justiça alguma nossa que pudesse se interpor entre a morte e nós, por causa do pecado. Então, o Salmo 16, ele fala da ressurreição do Messias. Aqueles fariseus que escutavam Paulo sabiam isso. E que esse Messias ressuscitaria por mérito próprio, por sua justiça própria. Mas logo adiante do Salmo 16, nós temos o Salmo 17. Esse Salmo 17 fala da nossa ressurreição. Pois nós ressuscitaremos baseados nos méritos dele, os méritos do Messias. Amém. Todos os que creem nele. No Salmo 17, versículo 15, o último, diz o seguinte, um texto mais próximo ao original. Salmo 17, 15. Mas eu, aqui Davi falando, mas eu, confiado na vossa justiça, contemplarei a vossa face. Ao despertar, saciar-me-ei com a visão de vossos. Mas eu, confiado na vossa justiça, contemplarei a vossa face. Ao despertar, saciar-me-ei com a visão de vossos. Então, Davi aqui não diz que ele confia em si mesmo, em sua própria justiça, mas pela fé, confiado na justiça do Messias. Aleluia. Nossa justiça. Ele contemplará a face do Messias. Ao despertar, ou seja, quando ressuscitar, ele irá ser saciado em ver o Messias. Então, baseado na obra que o Messias fez, baseado na ressurreição do Messias. Então, Paulo tinha razão ao escrever em 1 Coríntios 15, versículos 13 e 14. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Louvado seja o Senhor. O Messias ressuscitou. E baseado na justiça dele, nós também ressuscitaremos. Versículo 7 de Atos 23. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Então Paulo encontrou nos fariseus ali aliados. Embora aqui não dissessem nada, que eles creram em Jesus, mas pelo menos ao que parece se colocaram ao lado de Paulo por crerem na ressurreição. Mas que Paulo ali estava mencionando que, testemunhando a respeito do Senhor, de que ele era o Messias, que ele ressuscitou, falando a respeito da ressurreição dos mortos, qual foi o resultado disso? A multidão ali se dividiu. Os saduceus contra Paulo e os fariseus a favor de Paulo. Versículo 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, versículo 8 é elucida aquilo que a gente já comentou aqui, sobre esses dois partidos entre os judeus, que eles creem, que eles não creem, que eles divergem, etc. Versículo 9. Houve, pois, grande vozearia. Levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Versículo 9 vai nos mostrar que esses pontos críticos que havia entre esses dois partidos levou a uma grande vozearia, ou seja, um tentando falar mais alto que o outro, para tentar impor sua voz e impor a sua opinião sobre o outro. O versículo ainda nos mostra que alguns fariseus se levantaram para contender contra os saduceus. Irmãos, é interessante que há pouco tempo atrás aqui, todo mundo estava contra Paulo, é verdade. Agora os fariseus se tornaram seus mais ferrenhos defensores, ao ponto de dizer de Paulo o mesmo que já foi dito acerca do Senhor Jesus. Então vejam, eles testemunharam com a sua própria boca a respeito de Paulo aquilo mesmo que disseram a respeito do Senhor Jesus. Não achamos neste homem mal algum. Não foi isso que disseram acerca do Senhor Jesus nos seus últimos dias sobre a terra? E logo em seguida, eles enfatizaram que talvez um espírito ou um anjo tenha aparecido para Paulo
Paulo e falado algo para ele, querendo fazer com isso referência ao que Paulo já havia dito no capítulo 22, sobre a aparição de Jesus a ele no caminho de Damasco. Versículo 10. Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. No versículo 10, ele nos mostra, mais uma vez, a precaução dos romanos em manter ordem. Se havia uma coisa que os romanos tinham em alta conta, era a ordem. Antes que houvesse uma confusão generalizada ali, eles agiam. A palavra celeuma significa situação de grande controvérsia, discussão ou polêmica. Então, o tribuno, o comandante, ele temeu pela vida de Paulo, cidadão de título romano. O tribuno, ele não podia permitir que Paulo fosse ferido ali, sob risco de ele mesmo sofrer alguma pena romana. Então, como nós já sabemos, o cidadão romano que detém esse título não pode ser submetido a nenhum risco de punição antes de um julgamento formal que o leve a ser condenado. E o tribuno, agindo corretamente, conforme o direito romano, mandou que Paulo fosse levado de volta à fortaleza por meio dos guardas. Versículo 11, o último. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então Paulo estava na fortaleza ali guardado pelos romanos, ficou por mais um dia ali, após o encontro dele com os principais sacerdotes do Sinédrio judaico. Na noite do dia seguinte, é isso que o versículo diz, mais uma vez, aconteceu de novo. Paulo teve uma experiência espetacular, extraordinária, sensacional. Quantos cristãos podem dizer que teve essa experiência? Como Paulo. Só que dessa vez, a experiência que Paulo teve não foi numa visão, não foi no êxtase. O texto diz que o próprio Senhor apareceu para Paulo. O próprio Senhor apareceu para Paulo e se colocou ao lado dele. Ou já pensou, você está ali no seu sofrimento, no seu dia a dia, nas nossas circunstâncias que nós achamos que são muito complicadas, muito difíceis, ainda que talvez assim não sejam tanto, se compararmos aqui com as dos apóstolos, de repente o Senhor mesmo se coloca do seu lado. Foi isso que aconteceu com Paulo. O próprio Senhor se apareceu para Paulo. Não só isso. O Senhor não foi uma aparição do Senhor distante. O Senhor se colocou do lado. Irmãos, quer mais encorajamento do que isso? Talvez Paulo pudesse estar desanimado. Puxa, eu estou preso. Eu fui para Jerusalém com a melhor das intenções, ajudar as igrejas. Eu me submeti a fazer um voto. Eu estou aqui para testemunhar o Senhor. Estou passando por tantas vergonhas aqui. Ah, Senhor, eu estou desanimado. De repente o Senhor mesmo se aparece. Aparece para ele. Se coloca do lado dele. Irmãos, isso para muitos de nós já valeria toda a nossa vida, não é verdade? Pensou o Senhor aparecer para você se colocar. Não precisa falar nada. Mas havia mais. Mais. Jesus falou com Paulo, encorajando Paulo. O Senhor disse para Paulo: Paulo, coragem. Coragem. Parecia que um eco das palavras de Deus a Josué, quando Josué ia conquistar a terra. Não é verdade? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Aqui Paulo também, como uma espécie de Josué, também teria de ser corajoso, pois enfrentaria ainda desafios maiores que os quais ele estava enfrentando. O Evangelho é ser testemunhado. O Evangelho iria ser testemunhado na capital política do Império, Roma. Então, o Senhor Jesus mesmo, por meio de suas palavras, confirma
que o que Paulo fez em Jerusalém foi testemunhar a respeito dele. Esse é o versículo 11 diz. Deus mesmo, o Senhor Jesus, aceitou que aquilo que Paulo fez foi testemunhar a respeito dele. E dessa mesma forma, da mesma maneira como Paulo fez em Jerusalém, o Senhor desejava que Paulo assim o fizesse também. Aleluia. Era algo importante para o Senhor. Essas palavras do Senhor, além de encorajamento, eram também como uma espécie de garantia de que Paulo estaria seguindo. O Senhor já tinha aparecido para Paulo em Corinto, né? Falado com Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Ninguém dessa cidade ousará fazer-te mal. Aqui o Senhor fala para ele, mais uma vez, dando como uma espécie de garantia de que Paulo estaria seguro. De que por trás daquela guarda romana aqui estava o soberano Deus. Era uma garantia da parte do Senhor de que Paulo chegaria até Roma vivo para testemunhar do Senhor. Então, tudo que passasse com Paulo em Jerusalém, Deus o estaria guardando, pois havia um propósito futuro reservado, guardado para ele. Louvado seja o Senhor, amém, e a sua divina providência, os seus encorajamentos. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor, nós te damos graças, que a despeito de toda e qualquer tribulação que nós possamos estar passando, o Senhor sempre se põe do nosso lado. Talvez não de maneira visível aqui como Paulo, mas o Senhor sempre está ao nosso lado. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Senhor, diz para nós, mais uma vez, coragem. Nossa vida é para testemunhar do Senhor. Nossa vida não é para apenas deleites passageiros, para vivermos uma vida que nos satisfaça. Nossa vida é para a tua glória, Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Nossa vida é para a tua glória, Senhor. Quer por nossa vida, quer por nossa morte. O Senhor seja magnificado, o Senhor seja visto, o Senhor seja lembrado. Não temos outro propósito, Senhor, a não ser te honrar, porque nós somos teus, Senhor. Somos teus escravos. Nossa vida está em tuas mãos. Nós amamos a tua providência, Senhor. Queremos aprender a beijar as mãos que nos ferem, aprender a amar as tribulações que o Senhor coloca em nossa vida. Sejam elas quais forem, se elas nos colocarem mais perto de ti, valeu a pena. Obrigado, Senhor. Porque em ti nós temos esperança. Em ti nós temos coragem. Deus que ressuscita os mortos. Deus Todo-Poderoso. Poderoso de Jacó. Poderoso para nos transformar. Independente de quão ruins sejamos. Independente de quão suplantadores sejamos. Tu és poderoso para nos transformar. Até aquele dia. Nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.